Agora fala sério, qual que é o melhor tempo gráfico para ganhar dinheiro com day trade? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a olhar para os gráficos de uma maneira diferente e vou te ensinar a adaptar um hackzinho para sempre que antes de você abrir uma operação, você faz essa pergunta. A consequência de você adaptar isso no seu operacional é melhorar seus resultados. E aí você já sabe, né? Melhorando seus resultados no day trade, sobra mais dinheiro no seu bolso. Eu imagino que é isso que você quer. Seja bem-vindo ao vídeo 273 do 10 anos em 1. Fala rapaziada, Paulinho Lima na área. Nesse canal eu faço conteúdo para você que quer ser trader de uma maneira consistente. Então deixa o seu like e se inscreve se você não está inscrito. A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que para navegar entre tempos gráficos, isso é muito interessante. O que seria navegar entre tempos gráficos? É você olhar um gráfico maior, depois um menor, depois um curtinho e depois um micrográfico, vamos chamar assim, que é um gráfico de 1 minuto. A lógica é basicamente essa aqui, ó. Se você tiver um gráfico diário, é a mesma coisa que você está olhando para o caderno assim, ó. Você está vendo, você está visualizando tudo, você está enxergando. Depois, você traz um pouquinho mais perto, gráfico de 60. Você está enxergando ainda, mas você está olhando, né, já um negócio mais condensado aqui na sua visão. Um gráfico de 5, você está olhando praticamente dentro do caderno. No gráfico de 1, você bota o caderno na cara, você não vai enxergar nada. Por quê? Porque o gráfico de 1, ele tem muito ruído. E aí, eu sei que a questão do ruído, ela é interessante porque tem o ruído gráfico, que é quando tem aquelas distorções, e tem o ruído emocional, que é o quê? Se eu te colocar esse gráfico aqui, você consegue fazer todas as análises perfeitas do mundo. Por quê? Porque o gráfico está parado. Só que quando amanhã você soltar aí no seu day trade, se eu começar a fazer suas operações, o gráfico não vai estar parado. Se for depois de 9 horas da manhã, né? Ele vai estar em movimento. Então, se você colocar lá um gráfico de 1 minuto, esse candle sobe, esse candle desce, esse candle sobe, esse candle desce, e cada candle que ele vier na sua frente, ele vai te trazer uma sensação. Como, por exemplo, se você está aqui, ó, deixa eu colocar uma setinha aqui, você está aqui e você não está vendo esse gráfico para lá, e faz um candle desse tamanho aqui, ó, esse candle aqui, dos 17,44, gráfico de 1 minuto. Você já olha e fala, meu Deus do céu, fundo duplo, pivoteou aqui, fez um candle para vai embora para cima esse negócio. Por quê? Porque tem muito ruído e a sua emoção vai acompanhar esse ruído, certo? E moral da história, o mercado foi, voltou, no final das contas ele foi lá e fechou na mínima. Então, eu quero ensiná-los a como que você vai navegar pelos tempos gráficos, equilibrando as suas emoções e equilibrando também os tempos gráficos. Porque não adianta nada eu falar assim, gente, coloca todo mundo no gráfico de 1 minuto, vocês vão estourar esse padrão aqui e amanhã vocês vão rachar de ganhar dinheiro. Não, porque eu tenho uma realidade, você tem outra, e eu acredito que você já deve ter testado por aí e viu que isso não funcionou. Mas hoje nós vamos aprender o contrário, que funciona, que é o quê? Você adaptar o melhor gráfico para o seu cenário. E tem como fazer isso com estratégia, que é o que nós vamos ver aqui agora. A primeira coisa que eu faço durante um dia ou um período, porque meus gráficos já estão ali marcados, é o quê? É definir exatamente quais são as extremidades. Vai ter gente que vai chamar isso de suporte e resistência, vai ter gente que vai chamar isso de polaridade, vai ter gente que vai chamar isso de ponto de liquidez, vai ter gente que vai chamar isso de tudo quanto é nome que vocês imaginarem. Agora, como que eu faço para definir os meus extremos, os meus pontos de liquidez, as minhas polaridades? Nada mais, nada menos do que vocês estão vendo na tela. Eu uso o visual, para quem me conhece sabe que eu gosto do simples, eu pego o visual, igual nós estamos fazendo aqui, e venho para o mercado e coloco ele através de marcações, primeiro no gráfico maior. Por quê? Porque à medida com que eu for encolhendo esse tempo gráfico, que é o que? É dando zoom aqui no livro, ó, trazendo o livro para perto, essas marcações elas vão ficar presentes ali. Então sempre que o mercado chegar, por exemplo, se o mercado cair daqui onde ele está, lá para baixo, a hora que o mercado chegar lá, se eu tiver num tempo gráfico menor, eu vou enxergar essa marcação aqui, ou que eu estou perto. Perceba que eu estou aqui numa região, tá bom? Então, feito isso, marcado isso, algumas pessoas que estão aí agora assistindo esse vídeo podem falar assim, pô, Paulinho, mas esse negócio aí não tá certo, por que você não botou uma linha, um suporte lá, uma resistência certinha, você colocou uma caixinha que tem um espaço? Porque o mercado, diferentemente do que a maior parte das pessoas acreditam e acham, ele não é uma ciência exata. O mercado é feito por emoções, por sensações, por pessoas, por ordens. Então, nem sempre ele vai respeitar uma região exatamente. Muito pelo contrário disso, eu acredito muito que esses pontos aqui de inversão são os melhores pontos de liquidez que existem no mercado, tá? Então, sempre que vocês tiverem a oportunidade, fica aqui uma dica especial para vocês que nem estava aqui no script desse vídeo. Sempre que vocês tiverem a oportunidade de fazerem compras
próximas às regiões verdes e vendas próximas às regiões vermelhas, que são o quê? Topos e fundos, ou suportes e resistências, ou seja lá como for, aqui vocês vão encontrar o medo, o pânico. Presta atenção, medo e pânico. Isso define bastante a sua vida no mercado financeiro. Por quê? Quando você tem uma situação como essa aqui, ó, eu vou te trazer para o dia... Cadê minha setinha? Sem ela fico perdida. Eu vou te trazer para o dia 3/1, 2/1, tá? O que é isso? O mercado logo após a posse, isso aqui é mercado de dólar, tá? Logo após a posse, deu uma acelerada para cima. Todos os jornais, todas as revistas, a Fintuit, todo mundo falando, meu Deus, fudeu com essa nova política aí, e tinha gente entendida de tudo, sendo que as pessoas não olham, e você que está aqui nesse vídeo comigo até agora, com 6 minutos, deixa o seu like, você vai prestar atenção por quê? Por favor, vou falar até perto para você escutar. Não caiam nas narrativas de pânico. Prestem atenção só nessas regiões. Perceba que no auge do pânico aqui, no dia 2, que foi o dia da posse, o dólar fecha na sua máxima de algum período. Todos os jornais notificaram isso. O que foi aquilo? Uma busca por liquidez na ponta vendedora, fazendo com que a maior parte das pessoas fossem enganadas. Mais uma vez, é tudo um grande jogo montado para enganar as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, que é justamente o quê? Você entender que esse momento, essa região já foi testada por N vezes e o mercado vindo ali, ele sabe que para cima dessa região aqui existe uma grande onda de stop. Então fica muito mais barato para quem quer vender. Faz sentido para você? Presta atenção nessa lógica. Stop na máxima é uma ordem de compra. Se você está vendido, você tem que stopar, você vai comprar. Se você rompe uma máxima, vai gerar um monte de ordem de stop. Vai gerar um fluxo muito grande de compra. Para quem quer vender, é uma excelente oportunidade de vender mais caro. Por quê? Tá todo mundo comprando, você vai lá e vende. E se você induzir esse movimento de compra para vender? Percebe que existe uma lógica inversa no que as pessoas chamam de polaridade, de extremo, ou seja, tem uma infinidade de nomes para isso. O importante não é o nome, o importante é entender aonde. E aí, o hackzinho que eu quero passar para vocês é o seguinte: toda vez que vocês forem abrir uma operação, eu quero que você trace linhas ou caixinhas como essa aqui, ou simplesmente entenda, mas eu quero que você faça a seguinte pergunta antes de abrir um trade. Cadê meu negócio de escrever? Que eu queria escrever aqui para vocês. Aqui, ó. Vocês sempre vão escrever e fazer essa pergunta aqui, ó. Onde? Como assim, Paulinho? Onde? Vocês vão fazer essa pergunta aqui, isso vai melhorar demais os seus resultados no trade. Que é justamente o quê? Eu tô mais perto dessa caixinha, dessa linha verde de baixo, ou eu estou mais perto dessa linha, dessa caixinha vermelha de cima? Se eu estiver mais perto da caixinha vermelha de cima, eu quero procurar uma venda. Se eu estiver mais próximo da caixinha verde, eu quero procurar uma compra. Justo, claro, entendido para todos? Aqui são as regiões onde os compradores vão reagir. Tá? Pode ser que não? Pode ser que não. A gente não sabe o gráfico para lá. A gente consegue analisar o gráfico para cá. Então você pode prestar atenção que desde lá do dia 14/6 de 2022, entrou um fluxo de compra aqui e ele continuou. Ele foi lá em cima, voltou, testou essa mesma região e continuou. O que impulsionou o mercado no pânico, na euforia, lá nos 5.500. O mercado volta de novo lá no dia 11/8, impulsionado de novo para cima. Ele volta e rompe isso daqui. Quando rompe, meus amigos, um fundo, quando rompe um fundo, faz o quê? Se você está comprado e está rompendo o fundo, gera ordens de venda. Venda pressiona o preço para baixo. Olha aqui que exemplo lindo no mercado diário, para que a maior parte das pessoas olharam e falaram, nossa, agora o dólar vai voltar para R$4, ou seja, lá para que preço que o pessoal falava que o dólar ia. O mercado entra uma forte compra de novo, projeta esse mercado para cima. Mais uma vez, o mercado vem aqui testar essa mesma região de novo, para cima. Mais uma vez, o mercado está em cima dessa mesma região de novo. Então,
Onde que eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando na ponta vendedora ou na ponta compradora? Eu estou mais perto dos vendedores ou eu estou mais perto dos compradores? Essa é a primeira pergunta desse hackzinho que você precisa responder. Depois você vai encurtar, né? Você, pô, Paulinho, um gráfico diário dá poucas operações. Eu quero fazer day trade. Como é que eu vou fazer day trade com gráfico diário? Tudo bem, vamos jogar aqui para uns 60 minutos. Lembra das marcações maiores que eu falei para vocês? Olha elas aqui no gráfico de 60. Tá vendo que elas continuam e elas começam a me chamar a atenção? Perceba que aqui no gráfico diário, eu estou relativamente perto daquela região, mas no gráfico de 60 ainda falta uma caminhada para chegar lá, mas eu estou ficando próximo. Só que nesse gráfico de 60 aqui, eu consigo enxergar e analisar o mesmo padrão sendo formado daquele gráfico diário. Só que de uma maneira contrária, o gráfico diário ele vem de baixo para cima e está acumulado. Aqui no gráfico de 60, eu venho de cima para baixo e estou acumulando. Mais uma vez hoje, dá até para atualizar isso daqui, esse gráfico, esse mercado se mantém consolidado aqui entre essas regiões. E mais uma vez você vai se fazer a mesma pergunta amanhã, quando você for trabalhar o mercado. Pô, o mercado abriu, chegou aqui perto dos 5,091 ou até rompeu os 5,091. Aonde que eu estou? Eu vou vender aqui? Jamais. Eu prefiro deixar de fazer o trade do que vender aqui. Agora, se o mercado repicar e chegar lá em 171, como ele chegou hoje, como ele abriu hoje, pô, aqui faz sentido para mim eu procurar uma venda. E aí você sempre vai caindo entre tempos gráficos. Agora eu botei num gráfico de 15 minutos. Percebe como está mais desenhado e mais bonito? Lembra do livro que eu mostrei para vocês aqui, ó? Nós estamos... Opa, que eu derrubei alguma coisa, a chave do carro. Eu vou dando zoom, tá? Justamente para tentar entender onde que eu estou trabalhando. Digamos que você trabalhe por candles e você goste lá dos candles de força. Pô, você prefere comprar esse candle de força aqui ou você prefere comprar esse candle de força aqui? Por quê? Você pergunta, onde? Pô, eu estou mais perto da polaridade aqui, do suporte do verde. Então eu vou usar esse candle de força a meu favor porque eu estou pagando mais barato. E aí o mercado sobe e deixa lá uma... Como é que chama isso aqui pelos grafistas? É uma estrela cadente? Porra, uma estrela cadente linda, maravilhosa em cima do vermelho. Agora faz sentido. Outro candle de força lá embaixo, perto do verde. Opa. Outra estrela cadente lá em cima, perto do vermelho. Opa. Entende, meus amigos? Essa é uma grande questão que acelera e muda seus resultados. O simples fato de você não ter a euforia de ficar querendo operar o dia inteiro, operar em regiões estratégicas, operar em regiões mais interessantes. E aí você pode conciliar a sua técnica. Sempre lembrando do hackzinho. Pergunta. Porra, eu vou abrir uma operação agora. Onde? Eu garanto, isso muda seus resultados. Queria te pedir uma ajuda para a gente crescer esse canal, compartilhando, dando o seu like aí nesse vídeo, fechou? Com isso, você me ajuda a crescer e eu produzir cada vez mais conteúdos com o único objetivo de te levar rumo à consistência. Se você não está inscrito, seja bem-vindo à nova era de conteúdo que você vai começar a receber aqui. Se inscreva nesse canal, te vejo amanhã para mais um vídeo. Valeu demais, fui!